Só trocar aqui, infelizmente, eu não estou enxergando a apresentação. Então, a gente tem aqui só alguns dados rápidos sobre certificações, segmento derivativos, que é importante sobre alguns números aqui. Nosso contrato de taxa de juros é o segundo contrato de juros mais líquido do mundo. Bom, o que a BMF/Bovespa tem de produto diferenciado no mercado? É uma das poucas bolsas do mundo que hoje a gente chama de verticalmente integrado. Ou seja, a gente faz desde a negociação dos ativos, o registro e principalmente a execução da liquidação financeira desses produtos. E hoje nós somos também contraparte das operações de derivativos. Então é uma bolsa verticalmente integrada que oferece segurança para todas essas negociações, seja de ações, seja de ativos ou de derivativos, e também ela oferece outras possibilidades de negócios, como listagem de ativos, e também, no caso do café, a classificação do café. A gente tem um laboratório de classificação desde 1976 que classifica os cafés, certifica, e para quem usar o contrato futuro de café, vai ter que passar por esse laboratório para certificação. Além disso, tem um aspecto que é muito importante aqui no Brasil, que não é verdade em outros países, mas aqui no Brasil é verdade, que é esse gráfico que vocês veem, essa imagem que vocês veem no canto direito baixo. Né? Ali o que a gente tem é a segregação dos ativos de cada cliente. A Bolsa conhece cada cliente final que opera o seu contrato e a margem de garantia que ele tem que depositar para operar na Bolsa está segregada. O que isso quer dizer? Que se eventualmente a corretora que o representa quebrar, esse ativo está seguro. E aí esse ativo vai ser simplesmente transferido para uma outra corretora. Isso é fundamental, isso está na lei brasileira, a gente garante então, todos os ativos para o cliente final. Isso não é verdade em outros mercados, tá? Mas aqui no Brasil e a gente dá total segurança para isso. Eu vou entrar muito em detalhe nos números aqui, que a apresentação vai ficar à disposição dos senhores, mas aqui é só mostrar um pouco, no caso do mercado de ações, como é que é a participação de quem hoje negocia o mercado de ações aqui no Brasil. A gente vê que tem
enxergar mais ou menos 47% de estrangeiros, 31% de institucionais e 18% de pessoa física. Né? Se a gente olhar para derivativos, esse número é um pouquinho diferente. A gente vai ver que tem uma participação maior das instituições financeiras e dos institucionais. Né? Então, o bloco, a participação dos derivativos é um pouco diferente do mercado de ações e, no caso, dentro dos produtos que a Bolsa oferece, o que tem o maior número de contratos negociados é o mercado de taxa de juros e depois de taxa de câmbio. Hoje a gente tem mais de 62 países que operam aqui no Brasil. Um aspecto importante do nosso mercado é a BSM, que é uma supervisora de mercado da BMF Bovespa e que serve para auditar todos os negócios que são realizados dentro da Bolsa, e ela tem um reporte direto à CVM, que é o órgão que regula o mercado brasileiro. Tá? Então a gente tem dentro da estrutura da Bolsa uma empresa separada, que é a BSM, para garantir a transparência de todos os negócios e auditar todos os negócios que acontecem dentro da Bolsa. Bom, mas a gente veio falar aqui um pouco de café. Né? Então, o que o café tem a ver com a Bolsa? Né? A gente tem aqui um mapa, né, que eu acho que muitos dos senhores aqui, quem é produtor ou torrefador, sabe que no mercado de café, o primeiro risco que a gente tem que estar acostumado no mercado é o risco de produção. Né? Só esse ano aqui, a seca, todas essas características que nós tivemos esse ano, a gente sabe que o risco de produção é muito grande. O risco de produção, normalmente, ele pode estar ligado também ao risco de contrato. Ou seja, infelizmente, uma das partes que não conseguiu produzir pode não honrar um determinado contrato. E o outro risco que a gente tem é o risco de preço. Mas o que é exatamente esse risco de preço? Então aqui a gente tem a medida do risco de preço. O risco de preço é a possibilidade de um determinado preço variar ao longo de um ano, ao longo de um dia. Tá? E aqui a gente tem os aspectos que afetam realmente o mercado de café. Como o mercado de café é um mercado internacional, a formação do preço do café é em dólares. Então, ali no canto direito, a gente tem a volatilidade do café negociado em Nova York. E aí, quanto dessa variação a gente tem no Brasil, que é o gráfico do café 4,5 BNF, em cima do mercado à vista, e a variação do dólar. Como é um mercado internacional, o dólar, no caso do café, faz diferença. O que a gente vê é que a variação do preço, a possibilidade do preço do café variar ao longo do ano é muito maior, inclusive, do que a do dólar. Esse ano a gente voltou para os patamares ali do começo dos anos 2000, na casa de 40% ao ano, a possibilidade do preço do café alterar. Então, está realmente claro o risco que existe na produção de café em relação ao preço. E aí, como é que fica a produção? Eu estou no meu processo produtivo, estou lá fazendo todos os tratos culturais, pretendo colher daqui 6 meses, e aí, quando eu vou para a colheita, eu posso me deparar com o preço ruim. Então, para isso que existem os instrumentos de bolsa. Para isso que a gente vai conversar aqui, que existem instrumentos de seguro. Então, o que a Bolsa oferece nada mais é do que um seguro. É a contratação de um seguro para garantir que em setembro do ano que vem eu vá vender o café, por exemplo, por $250. Então, é isso que a Bolsa oferece. Ela tem 2 mecanismos para isso, que é o que a gente chama de mercado público ou mercado de opções. Essas duas alternativas, elas têm algumas diferenças que a gente vai ver que são adequadas para diferentes tamanhos de produtores. O mercado futuro ele tem um impacto muito grande
caixa, por isso que a gente recomenda para produtores e cooperativas maiores. Já o mercado de opções, ele é um mercado mais simples, mais barato, e também oferece o mesmo seguro. E aí ele pode ser acessado por qualquer tamanho de produtor. E além disso, tem a possibilidade de fazer o que a gente chama de mercado AP, né, que é vender o café com menor preço para a cooperativa. Isso é o que a gente vai chamar de mercado AP. Bom, aqui tem todos os instrumentos que hoje estão à disposição no mercado agrícola. Então a gente tem hoje 2 tipos de café, com possibilidade de negociação. Hoje a gente tem 2 tipos de café à disposição para negociação, café 4 e 5, café 6 e 7. O café 6 e 7 começou a ser negociado agora, no dia 9 de setembro. Ele é um café mais próximo da produção brasileira, que a gente espera com isso que tenha uma maior aderência para o produtor. Além disso, a gente tem ali ainda boi, milho, soja, açúcar e etanol à disposição dos produtores. Tá? No caso do café, o contrato ele é negociado em dólares por saca e o tamanho do contrato são 100 sacas. A gente tem à disposição tanto o contrato futuro e a gente vai ver também o mercado de opções. Bom, aqui é só para a gente ter uma ideia do que aconteceu com o preço do café que venceu agora em setembro. Esse aqui é o café 4 e 5, e aí vocês vão ver, desde janeiro de 2014, o mercado vinha negociando qual era a expectativa do preço do café para setembro. Então, todo dia ali, a gente tem variações de preços, e essas variações de preços vão refletir o quê? Qualquer novidade que eu tenha no mercado. Então, ali o primeiro rally que a gente teve foi a primeira informação de seca. Depois o mercado realiza, entendendo que essa seca vai ser mais, o impacto na agricultura vai ser pior em 2015 do que em 2014. O mercado vai se adaptando a essas informações. Né? Como é que o mercado é influenciado? Aqui a gente tem desde influência climática, influência do dólar, influência macro, né, de como é que estão as condições da economia brasileira, como estão os nossos concorrentes, né, à medida que o Vietnã passa a ter uma produção menor, isso tem impacto nesse preço, quer dizer, a gente não consegue ter controle sobre o preço. A partir do momento que a gente não consegue ter controle sobre o preço, passa a fazer parte de um bom gerenciamento de fazenda, tomar medidas de seguro. Né? Então eu vou contratar um seguro, porque eu não sei o que vai acontecer com o preço do café lá na frente. É simplesmente isso que é o mercado. Tá? Aqui tem as diferenças entre os 2 contratos, né, entre o contrato 4 e 5 e o contrato 6 e 7. Esse material vai ficar à disposição dos senhores. Tá? Eu vou passar isso daqui. E aqui, só para ilustrar o caso, não esqueci de comentar aqui, esse contrato é o vencimento de setembro 14. No caso do café, a gente tem 5 vencimentos: março, maio, julho, setembro e dezembro. Então, todo vencimento ele sempre tem um último dia de negociação. 15 dias antes de terminar o contrato, que a gente chama de período de entrega. Se o produtor quiser, ele pode entregar o café na bolsa. Tá? Se o comprador quiser, ele pode receber esse café. E como é que funciona esse processo? Então, aqui a gente pega um exemplo do vencimento de dezembro. Então, o vencimento de dezembro ele vai morrer no dia 18 de dezembro, e a partir do dia 3 de dezembro, os produtores têm que mandar as entregas de café para a classificação. Né? Como é que eu faço isso? Primeiro, tem que depositar esse café no armazém, e alguns dos armazéns credenciados pela Bolsa, que são mais de 60 armazéns que a gente tem credenciado hoje, nas principais regiões produtoras, Minas, São Paulo e Espírito Santo. Ao depositar o café no armazém, o próprio café vai preparar as amostras para enviar para a classificação, e a classificação vai dar o certificado se esse café está dentro das características do café negociado. Estando dentro dessas características, aí eu vou reunir esse material e encaminhar para a minha corretora, que é quem negociou o contrato na bolsa. E aí a corretora vai fazer o procedimento de entrega física dessa mercadoria. E aí o produtor entrega o café,
a bolsa vai determinar o comprador para receber esse café, e aí tem todo o processo de pagamento do produto. O comprador ele tem até 3 dias para pagar o café, e aí depois de 5 dias o produtor recebe, estando tudo ok, na hora que ele for no armazém retirar o café. Tá? Então, caso o produtor queira, também o comprador, o trader queira receber o café, é possível fazer isso através da bolsa. A bolsa não é para comercializar café, né? A bolsa é um instrumento de segurança. Tanto que a gente vai ver que o número de cafés que são entregues na bolsa é muito pequeno em relação ao total negociado, né? Porque normalmente o que a gente vai fazer é manter a comercialização usual, né? Então eu sempre entreguei café para um determinado exportador, vou continuar entregando esse café porque ele garante comigo. Só que eu vou usar a bolsa para ter um preço diferenciado, tá? Para garantir esse preço de forma antecipada. Então aqui ó, vocês têm essa mancha azul, é o número de cafés que foram certificados, e essas colunas em azul são o número de cafés que foram entregues. A gente teve só um ponto fora da curva, que foi ali em 2010, que a gente teve uma entrega de 4.500 lotes, mas vocês veem que na média aí não passa de 1.500 lotes por vencimento, né? Cada lote de 100 sacas. Então é muito pequeno em relação ao total que foi negociado, mas é uma alternativa que o comprador e o vendedor passam a ter caso queira utilizar a bolsa também para entrega. Tá? Bom, aqui é só a curva de preços de ontem, né? Então só para a gente ter uma ideia, então para setembro do ano que vem a gente está falando do café 6,7 a $220 e o café 4,5 a $230. São os preços de ontem, os preços de fechamento de ontem para setembro de 2015. Então, a gente já tem uma curva de preços até dezembro de 2015 que pode auxiliar o produtor e o exportador, a torrefadora a tomarem suas decisões. Uma das vantagens que a bolsa tem é oferecer de forma pública os preços negociados, e você pode acompanhar o dia inteiro o quanto que as pessoas estão negociando. E essa é uma ótima pesquisa de mercado, né? Quanto que o mercado pensa que é o preço do café vai ser em 2015. Mais do que pensar, a bolsa fixou esse preço. Bom, e quem que pode operar o contrato? Qualquer um, com motivações diferentes. Aqui, ali na linha do café, a gente tem da esquerda para a direita, ali com 11% é a pessoa jurídica, que são os bancos, ali um pontinho bem pequenininho, o investidor institucional, que são os fundos, 12% ali na cor negra é o estrangeiro, então a gente tem estrangeiro comprando ou vendendo café. Essa linha cinza, mais ou menos 68%, são o que a gente chama de regras, que são as empresas que estão comprando ou vendendo café. Então aqui tem a cooperativa, tem a indústria de consumo, tem a torrefadora, o exportador, e ali mais ou menos 18%, o azulzinho é a pessoa física. Quem que é a pessoa física? A pessoa física pode ser alguém que não tenha café, né, e que acha que o preço do café vai subir, vai lá e compra em contratos, esperando essa alta, ou pode ser o fazendor. Então é muito comum no azul, principalmente no mercado de boi e no mercado de milho, é muito comum o fazendeiro não operar como uma pessoa jurídica, operar como uma pessoa física. Então, normalmente, esse número aqui relacionado à pessoa física, normalmente é o produto. Como é que funciona o mercado? Né? Então, primeiro, eu vou mostrar aqui como é que funciona o mercado. Depois, a outra alternativa, vocês vão ver que é bem mais simples, que é o mercado de opções. Então, como vocês lembram naquele gráfico que a gente mostrou o preço para setembro de 14, aquele preço que altera todo dia. Né?
E aqui a gente tem uma simulação real do que aconteceu durante uma semana. Né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui que eu vendi 10 contratos a 237,50. Né? Então eu liguei para a minha corretora, né? A gente vai ver que para operar na bolsa eu sempre tenho que fazer através da corretora. A corretora, além de ser a porta de entrada na bolsa, ela é uma importante consultora sobre o momento de entrar, o momento de sair do mercado. Então eu vendi esses 10 contratos. Bom, se eu vendi no dia seguinte, se o preço cai, né, dado que eu vendi, o preço caiu, significa que eu vou ganhar um dinheiro na bolsa. Se o preço subir, vai ser diferente, eu vou ter que pagar. Tá? Então, ao longo dessa primeira semana, o que a gente vai ver ali no primeiro dia é que o preço sobe um pouquinho. Eu vendi por 237,53, o mercado foi para 237. Então, eu vendi alguma coisa que agora está valendo mais. Então, eu vou ser chamada a pagar 27 centavos por saco. Só que cada contrato tem 100 sacas. E eu vendi 10 contratos. Então, eu preciso pagar 270 dólares para a corretora. 270 ainda vezes o valor. No dia seguinte, que é o dia 4, o mercado virou, o mercado caiu. Então, se eu vendi, o meu produto agora está valendo menos. Significa que agora eu tenho que receber essa diferença. Então, eu vou receber ali 236 menos 237,80, vai dar 1.080. Vezes 100 sacas, vezes 10 contratos, eu tenho para receber 1.800. Bom, se eu tenho para receber, alguém tem que pagar. Quem pagou é exatamente quem fez a operação contrária, é o comprador. Então, todo dia na bolsa, quando a gente pensa em mercado futuro, alguém pagou e alguém recebeu. Senão a conta não fecha, e ela fecha. Tá? Então, todo dia, quando a gente pensa em mercado futuro, e aí mercado futuro tanto faz mercadoria, se é boi, se é milho, se é café, se é dólar, se é taxa de juros. Se eu estou operando mercado futuro, tem fluxo de caixa. Então, por isso que a gente fala que essa ferramenta do mercado futuro, ela tem que ser analisada com cautela de acordo com o tamanho de cada um. Vocês estão vendo que aqui, de um dia para o outro, uma hora eu paguei 270, no dia seguinte eu estou recebendo 1.800. Tá? Ao longo dessa semana aqui, a semana foi positiva, eu recebi 7 mil dólares nessa semana. Tá? Então, nessa semana, o que aconteceu? Eu vendi no começo da semana por 237, o preço caiu, 230. Né? Eu ganhei, mas significa que o produto se desvalorizou. Né? Então, significa que se eu for na cooperativa entregar o café, ele vai me pagar 230, que é o preço que está valendo o café no mercado físico. Né? Então, o que foi importante a operação? Eu consegui mais 7 de lucro nessa operação, fazendo a operação na bolsa. Tá? Então, é para isso que é a operação que a gente chama de operação de hedge. Se eu perder no mercado físico, eu estou fazendo uma operação em bolsa para ganhar. Se o preço tivesse ido para 250, excelente. Eu estava vendendo uma cooperativa por 250 e tinha pago essa diferença de 237 para 250 na bolsa. Tá? Então, a operação de hedge é isso que normalmente o pessoal fala, uma operação 0 a 0. É 0 a 0 nesse sentido. Né? Porque eu estou fazendo uma operação de proteção. Se eu ganhei na bolsa, eu estou perdendo no físico, ninguém se esquece. Tá? O único porém que a gente tem aqui é uma recomendação de tamanho. Cada um tem que analisar com a corretora o seu tamanho, porque esse fluxo de caixa ele tem impacto. Tá? Bom, por que a bolsa inventou esse negócio tão difícil? Né? A gente está olhando aqui como todo dia vai dinheiro, vem dinheiro. Para que essa inventação de moda que começou há, eu acho que há uns 200 anos? Né? Vocês concordam que se essa operação aqui foi em uma semana, vocês concordam que na sexta-feira, se eu for comprar, nesse caso do comprador, vocês acham que ele vai mudar o calote ou não? Então, por isso que surgiu o mercado futuro, por conta do calote do mercado físico. Então, a gente criou, o mercado criou esse mecanismo de ir cobrando aos poucos. E ao cobrar aos poucos, as pessoas têm condições de acertar a posição. Eu preciso carregar essa posição até o final? Não. Eu faço o que eu quiser. Se eu quiser sair no mesmo dia, eu posso.
E aí como é que eu faço? Eu preciso ligar para a minha contraparte, ó, eu vendi para você um contrato, você me recompra o contrato agora? Não, é tudo pela corretora, é tudo eletrônico. Eu ligo para a corretora, olha, eu quero vender 10 contratos. Passou 15 dias, eu quero sair da posição, se eu vendi, eu vou comprar. Eu ligo para a corretora, você compra agora 10 contratos, ela vai lá e colocar uma oferta de compra de 10 contratos. E com isso, encerro a minha posição. Então eu não preciso ficar casada com a posição até o final, posso entrar e sair quantas vezes eu quiser da posição. Então, o mecanismo de funcionamento ele é bem mais simples. Um ponto que é fundamental aqui, quando eu opero o mercado futuro, eu exijo uma margem de garantia tanto do comprador quanto do vendedor. Porque se no dia seguinte alguém tem que pagar, se esse alguém não honrar a bolsa, ela tem que honrar a posição de quem vendeu, no caso ali. Então, pensando que eu vendi por 213, o preço caiu por 225, eu tenho 5 para receber. Não importa se o comprador pagou a conta ou não, a bolsa tem que garantir a sua operação. Como é que ele te garante? Ele te garante chamando o marco de garantia, tanto do comprador quanto do vendedor. E aqui, ó, a gente tem uma janela, né, uma escada de liquidação. Eu opero por uma corretora, essa corretora ela deposita também mais de garantia na bolsa. A corretora é representada por um membro de compensação, normalmente no banco. Esse membro de compensação deposita garantias na bolsa. E além disso, nós temos outros fundos segregados dos membros de compensação para liquidar essas operações. E além disso, ainda tem o patrimônio da bolsa. Então existe todo um esquema de liquidação aqui que garante que no dia seguinte, se o preço do café cair 5, o comprador vai pagar e o vendedor vai receber. Conhecendo um pouco aí da história da economia brasileira, alguém arrisca qual foi o momento mais difícil que a bolsa passou? Quem fosse dar um chute? 2008? 90, quase. Oi? 99? Não, 29. 99. É na desvalorização também. Esse foi o momento mais crítico da bolsa e nesse momento a gente executou uma corretora. Então esse foi aí que a gente mostrou todo esse sistema de salvaguardas, quer dizer, a gente nunca precisou passar da linha da corretora. Então executou essa corretora, o cliente que tinha a posição nessa corretora, simplesmente a posição dele foi transferida para outra e não afetou em nada a posição do cliente. Tanto que hoje o nosso modelo é reconhecido pela regulação dos Estados Unidos e da Europa, e várias medidas que hoje estão sendo implementadas em função da crise de 2008 nos Estados Unidos e na Europa estão usando o nosso modelo, que é esse modelo de conhecer o cliente. Bom, vou falar um pouco agora então da outra alternativa de seguro. A gente tem aqui também a mesma função de tentar garantir o preço, que é o mercado de opções. E aí o mercado de opções ele é um instrumento realmente simples de seguro, como é o seguro. Eu vou comprar o seguro, vou comprar o direito de vender o preço do café no ano que vem por 250. Isso vai me custar 5, por exemplo. Eu pago esses 5 para a corretora e fico com a minha posição lá, se eu tivesse bilhete. Chegou em setembro do ano que vem, o preço caiu para 240, vou ligar para a corretora, ó, quero exercer o meu direito. A corretora vai lá e exerce. Quer dizer, se eu comprei o direito de vender por 250, uma coisa que trabalha por 240, eu ganho 10. Vou entregar o café para a cooperativa por 240, mais os 10 que eu ganhei na bolsa, na minha contabilidade, o café saiu por 250. O preço foi para 260. Ótimo. Melhor dos mundos, o preço do café sobe. Eu vou simplesmente não exercer o direito. Eu vender por 260 o café na cooperativa. Eu paguei 5, o café vai sair para mim por 255. Então o mercado de opções ele é realmente simples. Não tem margem de garantia, não tem fluxo de caixa, por isso que a gente sempre recomenda que aquele que não pegou bolsa comece pelo mercado de opções. Da mesma
mesma forma que quem quer investir no bolsa, nunca investiu, a gente recomenda, começa primeiro pelo Tesouro Direto, compra o título do governo, vai se acostumando com o ambiente de bolsa, e aí você liga para o mercado de ações. Então aqui, quando a gente fala de gestão de risco, é mais ou menos isso. Começa pelo mercado de opções, começa por 5 contratos, 10 contratos, vai testando o mercado, aprendendo a negociação de bolsa, e aí, se tiver tamanho e fluxo de caixa, aí sim faz sentido ir para o mercado futuro. O mercado de opções, eu tenho os dois. Eu tenho opção de compra e opção de venda. Para quem que é a opção de compra? A opção de compra é para o tornefador, para o exportador que está preocupado com o que? Preocupado se o preço do café vai subir e ele não consegue, às vezes, repassar isso para o consumidor final. Às vezes, ele já tem um contrato de exportação, com o comprador final, esse contrato já está fechado, já tem preço, se o preço do café sobe, a margem dele diminuiu. Então, para não correr risco na margem, ele também vai comprar uma opção de compra. Quem que vende isso? A gente tem banca, tem fundo, tem investidor estrangeiro, tem também quem quer baratear o custo de uma opção é quem vende. Quem vende uma opção passa a ter risco. Porque imagina o seguinte, eu quero comprar o direito de vender o café por 250. Alguém me vendeu esse direito. Para isso ele vai ganhar um prêmio. É isso que vai ser negociado que a gente chama de prêmio. Vamos supor que isso custou 5. Então, se o ano que vem o preço do café cai, ele tem que pagar essa diferença. Então ele está correndo risco na sua operação. Você vai ganhar um prêmio para correr esse risco. E aí, no caso do vendedor, eu vou exigir margem de garantia. Porque se ele não honrar, eu vou executar a margem de garantia dele, se for o caso, eu executo a margem da corretora. Então, nesse caso aqui, quem traz o risco é o vendedor, e aí, portanto, desse vendedor a gente exige margem de garantia. O comprador não tem risco, porque ele já pagou o prêmio. Tá? E aqui é só para tentar ficar um pouco claro isso que a gente comentou. Então, nesse caso aqui, eu quero garantir o direito de vender o café em setembro por 230. Para isso, eu estou pagando 3. Então, vindo aqui para a direita, que a gente está ali verde, se o preço do café começa a subir, eu simplesmente vou rasgar o meu direito, eu preciso exercer esse direito. O lado esquerdo é onde eu vou exercer. Sempre que o preço cair em relação aos 230, eu vou ligar para a corretora exerce o meu direito que eu quero vender o café por 230. E aí eu sempre vou ganhar essa diferença de preço. E aí eu entrego o café na cooperativa, e aí eu tenho o meu fluxo de caixa aqui. O que a gente faz quando a gente compra uma opção de venda? A gente simplesmente garante o preço mínimo. Então eu tenho certeza, nesse caso aqui, que o meu preço mínimo vai ser 227. Não importa o que aconteça com o café. Se o preço do café cair, eu estou garantido a 227. Se o preço do café subir, excelente. Eu vou ganhar com a alta. Tá? No caso do mercado, eu comprar uma opção de compra, o que eu estou procurando? Estou procurando o teto. Estou procurando o preço máximo do café. Então, nesse caso aqui, pensando ali também no 230, sempre que o preço cai, eu não vou exercer. Então, eu não exerço. Se o preço subir, eu vou passar a exercer. Então, se o preço for 240, eu ligo para o corretor, eu tenho um ticket aqui na minha mão para 230. Então, vai lá e exerce. O preço for 240, ela vai me dar esses 10. E aí eu vou poder pagar 10 a mais pelo preço do café, só que na contabilidade eu fiquei com 230. O que a gente criou foi isso, a gente criou um teto. Então existe um preço máximo para esse tornefador. Ele sabe que, na pior das hipóteses, ele vai pagar 227 no café. Essa é a ideia de uma opção de compra. Fabiano, mas o que eu faço com a cooperativa? A cooperativa já tinha feito um termo jurídico que ela vai me pagar 230. Mas, puxa, eu estou achando que o café vai subir esse ano, teve a seca, estou achando que esse preço vai subir. Não tem jeito de eu melhorar a minha posição? Aí, ao invés de você comprar uma opção de venda, você vem e compra uma opção de compra. Se o preço do café subir, você ganha com essa alta. Tá? Então, também, eu posso usar o mercado
Bom, então aqui só para fixar, né, então a gente tem aqui na bolsa, a gente oferece dois instrumentos para garantir o preço ao produtor, ao torrefactor, à indústria. Esses dois instrumentos são o mercado futuro e o mercado de opções. O mercado futuro tem aquela questão do fluxo de caixa, né? Isso. A limitação é que todo dia o ajuste de água. Você tem esse problema do fluxo de caixa. Aqui no mercado de opções, eu tenho essa vantagem de não ter fluxo de caixa, eu só tenho que pagar o prêmio no dia seguinte. Tá? Para quem é vendedor da opção, não existe margem garantida. Tá? Aqui a gente tem, eu trouxe aqui, só para vocês depois analisarem o material, quem quiser, no site da bolsa a gente divulga todos os dias quanto está valendo cada opção. E aí aqui o que é interessante é o seguinte, você escolhe o preço, a gente chama de preço do exercício, o quanto você quer garantir o preço do café no ano que vem. Então, por exemplo, no mercado futuro está sendo negociado por 220, mas eu posso querer vender por 230, por 240, por 210, que é essa coluna da esquerda que a gente chama de preço do exercício. Só que para cada preço do exercício vai ter um valor de prêmio. E aí a gente vai ver qual que se enquadra melhor para cada um. Tá? Então, no dia 2 de abril ali, por exemplo, o 210 estava sendo vendido por 21. Já no dia 2 de junho, ele estava com 17. Então, se eu quisesse garantir para setembro desse ano, no dia 2 de junho, um café de 210, eu precisava pagar 17. Tá? Aqui é aquele gráfico que a gente viu, né, que todo dia o preço do café oscila. Né? E aí, como eu não sei o quanto que o café vai valer no vencimento, é isso que a gente usa esses instrumentos. Tá? A lógica operacional, tanto no mercado futuro quanto no mercado de opções, ela é idêntica para qualquer mercado. Tanto faz ser de boi, de milho, de café, de dólar, tá? Que vai variar, obviamente, o tipo de mercado, o tamanho do contrato, mas o fluxo, toda essa lógica ela é idêntica para qualquer mercado. Aqui estão os volumes negociados, tá? Aqui a gente tem a posição em aberto, que nós contratos em aberto no futuro e 1.700 produções. Tá? Aqui é só o gráfico de baixo, é aquilo que eu tinha resumido no começo, né, que é aquela volatilidade, né, que é o nome que a gente dá para a possibilidade do preço variar, né, que a gente viu no caso do café, esse ano está superior a 40% ao ano, bem maior do que a possibilidade, por exemplo, do dólar variar, que estava na casa dos 8%. Lembrando que o café ele sempre tem esses dois componentes, que é a formação do preço dele é internacional. Bom, e como é que eu faço para operar? É sempre através de uma corretora. Tá? Aqui tem o caminho no nosso site para escolher uma corretora, a gente tem diversas corretoras, algumas corretoras, inclusive, elas têm escritórios no interior, então vale a pena conhecer, vale a pena ligar, cada um oferece um serviço diferente, cada uma tem uma característica, uma especialidade maior, mas está aqui a lista das nossas corretoras. Coisa boa. Além disso, nessa parte aqui do site, a gente tem toda a parte de títulos para o negócio. Quando eu comentei, por exemplo, que se for operar o mercado futuro, tem que depositar uma margem de garantia. O que é essa margem de garantia? A margem de garantia pode ser dinheiro, pode ser um título público, pode ser uma carta de fiança, principalmente no caso do produtor, pode ser uma CPL. E outros títulos como SCA, contratos, WA. Então, todos esses títulos que a gente, esses instrumentos que a gente já tem à disposição para a cadeia do café, também podem ser utilizados como margem de garantia na bolsa. Bom, e aqui eu gostaria de convidá-los para o dia 11 e 12 de novembro, um evento que a gente tem em São Paulo, que é uma conferência em comercialização e gestão de risco. Essa é uma conferência no qual a gente tem tanto a academia quanto a indústria para apresentar trabalhos que sigam para a gestão de risco. Então, aqui vocês vão ver trabalhos feitos por universidade, feitos também por pessoas que trabalham na indústria, explicando como é que é risco no preço, como é
trabalhos acadêmicos bem aplicados que servem aí para melhorar a gestão de risco das empresas e também a parte de comercialização. Tá? Bom, então aqui meus contatos, eu vou deixar a apresentação com vocês. Fiquem extremamente à vontade, não só para perguntar agora, mas para depois, quem quiser também mandar uma pergunta, quem telefonar. Tá? E quem estiver passando por São Paulo, fica lá, a gente vai conhecer a bolsa, a gente fica lá no centro, perto daquela provisão que teve ontem, mas sempre nas provisões de São Paulo, perto do metrô, então super simples de ir na bolsa, vale a pena conhecer, tem as coledoras lá, fazer um passeio lá na bolsa. Bom, muito obrigado. Então a recomendação é começar a fazer um teste com o mercado de produções. E aí você vai colocar uma opção de venda. Isso, essa opção. No mercado futuro, vai vender o contrato. Né? Hoje ele está sendo negociado em 220, então o senhor vai vender o 220, é o preço do mercado. O senhor fica vendido a 220. Sempre que o preço cair, o senhor vai receber, o senhor está garantido. Só que o problema é que se subir, o senhor tem que pagar a diferença. Essa é a diferença principal das duas. Porque tem essa diferença. Ela é uma condição cara. Por isso que a gente sempre toma esse cuidado de começar pelo mercado de produções. Fabiano. Que é o que a gente mostrou ali, que mais ou menos 18% da posição
inverno está na mão dos produtores. Tá? E tem uma boa parte que às vezes está vendendo através da cooperativa. Fabiano, primeiro, parabéns pela palestra. Eu não entendo absolutamente nada do curso, você vai ver isso pela pergunta que eu vou fazer, porque eu sempre tenho encucado com isso. Se a pessoa mexe com commodities, digamos, ouro, prata, petróleo, aquilo pode subir e baixar a qualquer hora, mas é fácil. Agora, pessoas que mexem com café e outras culturas, a gente já sabe, né, pela história, né, que normalmente na época da colheita os preços estão baixos e depois vão aumentando. Então, café é típico. Mês de julho, por exemplo, agosto, os preços estão lá embaixo. Chega em dezembro, janeiro, fevereiro, os preços vão lá em cima. Isso para quem não está no métier, mas não, todo mundo vai aplicar em café, porque é previsível, quase previsível. Né? Mas não é assim, né? O senhor está certo no sentido que tem uma certa previsibilidade do movimento do café, do movimento de preço. Na época da colheita, isso vale para milho, para soja, para boi, para café. Só que o problema é o quanto que ele vai cair na época da colheita. Porque isso vai depender, vai variar de ano para ano, se a gente está tendo mais oferta ou menos oferta. E no caso da bolsa, eu tenho o seguinte, né, que foi aquele gráfico que a gente estava vendo. Tem uma data de vencimento. Então, por exemplo, hoje eu já posso posicionar café para setembro do ano que vem. Então, o preço ainda não caiu para setembro do ano que vem, né? Porque o mercado está trabalhando hoje com a expectativa que a seca que teve esse ano provavelmente vai afetar mais o café do ano que vem. Então, esse café hoje está remunerando um preço interessante. À medida que a gente for se aproximando de setembro, se realmente se configurar um quadro de menor oferta, pode ser que esse preço suba, ou pode ser que o concorrente tenha feito muito café e o preço caia. Como a gente não sabe o quanto que a gente vai vender no ano que vem, é que a gente recomenda o uso desses instrumentos, não na totalidade, mas um pedaço para garantir o custo de produção. Porque o custo de produção já começou. Então, você já começou a comprar defensivo, comprar maquinária, quer dizer, já existe uma ideia de custo. Né? Para que ficar no escuro no preço de venda? Essa é um pouco da proposta dos mercados da bolsa. É tirar um pouco do escuro que a gente tem sobre o preço de venda. Então, por um pedaço, eu já começo a vender para garantir a margem. Obrigada. Bom, eu também entendo quase nada. Mas, dentro desse mercado de opções, a logística do café é a mesma, ou seja, eu também tenho que enviar uma amostra para fazer uma classificação, ver onde se enquadra, ou simplesmente utiliza-se esses dois parâmetros, ou 4, 5, ou 6 e 7? No caso do mercado de opções, você não precisa ir para a internet. Então, você vai comprar hoje a função de venda, chegando no próximo vencimento, você pode repassar essa opção, ter o diferencial de preço, não precisa ir para a internet. Se você quiser ir para a internet, você exerce esse direito, cai no mercado futuro e exerce o direito na internet. Mas são momentos diferentes. Se eu quiser entregar na cooperativa, se eu quiser simplesmente exercer o meu direito, que eu pago o prêmio no momento em que eu faço a minha venda, né? Se eu quiser exercer, se for necessário exercer, e eu entrego o meu café na cooperativa e recebo a diferença, é esse o procedimento? Você não vai entregar na bolsa. Você vai entregar na cooperativa e vai usar a bolsa só para essa diferença de preço. Obrigada. Direcionado para o produtor? Sim. A gente tem no nosso site, na aba nacional, cursos focados para cada mercado. Tem curso só para o mercado de café, um curso só para o mercado de açúcar e etanol,
novo, por exemplo, tem diversos cursos. Tem presencial, tem via web, tem também essas palestras que a gente faz no vídeo. Se eu entendi, então, na parte do mercado de opções, o produtor não tem que ter margem de garantia. Não, ele paga esse preço. E na parte do hedge, na parte de mercado futuro, margem de garantia e o fluxo de caixa de jogo de fundos. entendi. E contrato de café Cone Long? Cone Long a gente não tem. A gente tem hoje o 4, 5, 6, 7. E foi em 2002 a gente tentou um contrato de café com Cone Long, foi bem sucedido. E por enquanto a gente só dava esses dois já. 6, 7 começou agora de abril. Subir esse Por que não tem contrato em reais? Então, o problema que a gente tem, a formação do preço do café é em dólares. Então, eu realmente tenho tanto o dólar quanto o preço em dólares em Nova York influenciando o preço do café. Se eu faço um contrato em reais, não necessariamente eu vou ter exatamente o movimento do preço internacional efetivo. Eu posso trazer mais risco para a posição, pelo fato de eu ter simplesmente adotar uma transferência cambial. A gente, no passado, quando a gente tinha um forte, todos os contratos eram em dólares. A gente tinha sérios problemas no mercado de boi, no mercado de milho, que são tipicamente mercados em reais. Então, hoje a gente separou aquele mercado que tem informação sobre o café e sobre Fabiano, nesse mercado de opções, para eu entender melhor, primeiro, a garantia, por exemplo, digamos que o café é para setembro do ano que vem, esteja lá $230. Eu pago meu prêmio para eu adquirir esse direito de vender para quem comprou os cafés $230. Então, primeiro, como é que está, qual a quantidade de volume de negócio está acontecendo isso aí, na atualidade? E se não tem de problema, digamos que o café cai para $180. Qual a garantia de fato com esse 230? Como é que está acontecendo na realidade? Bom, a garantia total, né? Porque do vendedor pediu uma margem de garantia, essa margem de garantia dele é atualizada ao longo da vida do contrato, então ele já vai ter pago com essa diferença para não ter que chamar o pagamento dele só no final. E o que a gente tem na estrutura da bolsa, só para relembrar, eu tenho a margem de garantia dele, eu tenho a posição da corretora que depositou a garantia, eu tenho a posição do membro de compensação, que é o banco que está em cima dessa corretora. E, além disso, a gente tem aqui em cima uma camada de fundos que são fundos separados, constituídos por recursos dos membros de compensação, e ainda eu tenho o patrimônio da bolsa. Então tem um rigor grande quanto à qualidade do café. Não diz, café é 6,7. Mas esse café não é 6,7. Não tem assim problema. Isso é visto antes, com mais tranquilidade? Se você for para entrega física, se você realmente quiser usar a bolsa para entregar o café, aí você tem que depositar o café no armazém credenciado. O armazém vai separar as amostras e enviar para o nosso laboratório de classificação que vai classificar o café. E vai dizer se é 6,7 ou não. Caso ele rejeite, você tem a opção de pagar o arbitramento, e aí em cima ele seleciona 3 árbitros independentes, eles vão dar o veredito se o café é 6,7 ou não. Você tem que fazer feito agora ou pode feito antes, né? Porque lá e não. O certificado é válido quando existir o contrato, o certificado tem validade. Porque eu tenho a deságio do tempo e função. Obrigado. Fabiano, como que fica para transformar esse café 4,5, por exemplo, que é o que a gente tinha até hoje, o café tipo 6 nosso do mercado físico? Existe
Existe alguma porcentagem, alguma taxa, alguma tabela da BMF? Por exemplo, ele custa $230. Mesmo o preço do dólar, então um valor bem acima, né? Quanto que eu trazer para o mercado físico? No mercado físico, você tem que ter esse design de qualidade. Como a gente já negocia o 107, o design de qualidade já está dado, que é de 12 dólares a mais. O preço na bolsa é São Paulo. A gente tem uma tabela de frete para todos os armazéns que a gente tem credenciado, e aí você vai usar essa tabela de frete para chegar no preço. E no caso das opções, como que fica o dólar? O preço do dólar, ele fica solto? Fica solto. Se você quiser operar, travar o dólar, tem que comprar uma opção de dólar.